Gênesis capítulo 44, a exposição, o texto da exposição é longo, é todo o capítulo 44 e até o verso 15 do capítulo 45. Eu vou ler, portanto, somente os 6 primeiros versículos aqui do capítulo 44 e depois os 2 últimos versículos lá no capítulo 45, versos 14 e 15. Diz assim o texto: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes? E alcançou-os e lhes falou estas palavras. Agora lá no capítulo 45, os versículos 14 e 15. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Oremos mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, ao nos colocar diante do Senhor como igreja, a fim de prestar o culto que é devido ao Teu nome, nós sabemos que não fazemos segundo a nossa justiça, segundo os nossos méritos, mas somente confiados no nosso glorioso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. É em nome dEle que nos atrevemos a nos achegar diante do trono da Tua graça, sabedores de que em Cristo temos as nossas dívidas canceladas e assim temos plena reconciliação com o Senhor. É por meio de Cristo também, ó Deus, que temos plena certeza de que nesta noite ouviremos a voz do Senhor, que fala pelo profeta glorioso Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós e que está santificando a sua igreja para a sua própria glória. Nós te damos graças e rogamos que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, por meio da tua palavra, e que o Senhor seja honrado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós cantamos há pouco acerca de Jesus, que é a imagem do Deus invisível, a imagem perfeita do Deus invisível. Quando João fala a respeito da encarnação de Cristo, ele chega a afirmar que em Jesus Cristo nós conseguimos perceber a glória do Pai. E quando nós somos salvos, quando nós somos chamados por Deus para fazer parte da sua igreja, do seu povo, do seu corpo, nós temos também a gloriosa promessa da parte de Deus, de que um dia seremos semelhantes a Cristo, pois nós somos eleitos antes da fundação do mundo para isso, para sermos conformes à imagem do Filho. E para isso, para esse objetivo, diz Paulo, todas as coisas serão usadas por Deus para o nosso bem, que é formar em nós o caráter de Cristo. Todas as dificuldades, todas as situações da vida, tudo isso será usado pelo Senhor para forjar em cada um de nós o caráter bendito do seu Filho eterno. Mas às vezes nós não conseguimos aferir isso, perceber isso.
temos crescido na fé, temos sido mudados pelo Senhor. Há muitos crentes que acabam estagnando, o que não é normal e que não é natural. As coisas não deveriam ser assim. Essa é a razão de Paulo falar com tanta dureza, por exemplo, aos coríntios, dizendo que ao falar aqueles irmãos, ele não pôde falar com eles como pessoas espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eles tinham ainda de receber leite, enquanto já deveriam estar comendo o alimento sólido. E toda essa figura usada pelo apóstolo Paulo aponta exatamente para essa falta de crescimento que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas Deus nos dá, de fato, condições de aferir se nós estamos crescendo na fé. E nós vamos ver isso nesse texto. Os irmãos de José, nós vimos, desceram pela segunda vez ao Egito, levando Benjamim como ordenado pelo homem mais poderoso da terra. Chegando lá, eles foram bem recebidos. José preparou um banquete. Nós vimos também que, ao chegar, eles demonstraram muito medo diante de José. Apesar de não terem feito nada de errado, eles estavam levando de volta o valor que tinha sido devolvido nas suas sacolas. Mas eles achavam naquele momento, quando José os coloca na sua casa para tomar com eles o banquete, eles acham que José está levando eles ali para acusá-los, para escravizá-los, para roubá-los. E aquele episódio serviu para evidenciar o governo providente de Deus, que preparou aquele encontro, aquela situação, a fim de começar a tratar o coração dos seus servos. E Deus faz isso de forma maravilhosa, porque os temerosos servos de Deus ouvem de um egípcio a respeito de um Deus que é providente e que está cuidando deles, e que por conta disso eles não precisavam temer. E José, então, depois de todo esse episódio que termina com eles banqueteando com José, vai despedir os seus irmãos, mas ele bola um último teste para ver como estavam os irmãos naquele tempo. E eu tenho insistido aqui que José não se dá a conhecer porque ele não sabe o que o espera dos seus irmãos. Afinal de contas, aqueles ali são os irmãos que muitos anos atrás tinham muitos ciúmes dele, o lançaram naquele poço, ignoraram o seu desespero ali naquele poço, o venderam como escravo. Agora ele então está começando a aferir se estes irmãos mudaram, como é um modo de vida destes irmãos depois de tanto tempo. Então ele vai despedir os irmãos para eles novamente irem embora para a sua terra. E no teste ele ordena ao seu mordomo que pegue o seu copo e coloque lá no saco. Dê uma olhada lá nos versículos iniciais aí do capítulo 44. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, põe o dinheiro de cada um na boca do saco com o mantimento. De novo, coloque o dinheiro, eles vão levar o dinheiro de volta. Mas não parou por aí. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. Então o copo vai exatamente para o saco de Benjamim. E o teste consistia em despedir os irmãos e mandar o mordomo atrás dos irmãos, acusando-os de roubo, a fim de verificar então o que aconteceria. Como é que estes irmãos iriam se portar? E você vai ver algumas semelhanças com aquele primeiro episódio lá, onde eles têm o ciúme de José e o lançam no fosso, no buraco, para depois vendê-lo. Eles tinham ciúme daquele que era o preferido do pai. E agora José submete os seus irmãos a um teste. O que você consegue aprender aqui? Você percebe que nesse momento de teste,
o episódio serve para demonstrar a mudança nos irmãos de José. Como que isso é demonstrado aqui no texto? Observe aqui que José, como eu disse, vai colocar os irmãos num cenário parecido com aquele lá. E o texto vai dizer o seguinte, veja a partir do verso 3. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te, segue após estes homens, alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e lhes falou estas palavras. O mordomo faz exatamente o que estava combinado com José. Ele chega ali então naquela caravana e os acusa: vocês roubaram o meu senhor, vocês estão pagando com mal aquele que só fez o bem a vocês. Por que vocês fizeram isso? Ele está acusando os irmãos de serem ingratos. Por que tanta ingratidão? Como é que vocês procedem assim com quem está fazendo bem a vocês? E eles então vão negar de forma veemente. Eles vão dizer: nós não temos nada com isso, nós não roubamos. Veja que interessante, lá da primeira vez, quando eles voltaram com o dinheiro, eles estavam temerosos do que eles iam falar. Eles não tinham culpa, ainda assim eles estão com medo. Aqui eles, de forma bem convicta, estão afirmando àquele mordomo: olha, nós não fizemos nada, e você pode nos revistar, e você pode colocar isso aqui de cabeça para baixo, para verificar que nós estamos falando a verdade. Porque de fato eles estão convictos de que nenhum deles fez aquilo, nenhum deles fez aquela maldade. Dê uma olhada aí nos versículos 7 a 9. Então lhes responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Eles começam a argumentar dizendo: não tem sentido isso que você está falando. Da primeira vez vocês devolveram o dinheiro, nós trouxemos de volta. Como é que nós iríamos agora roubar prata e ouro da casa do seu senhor? Reviste. Se alguém daqui é culpado, vai morrer, e o restante que não roubou ainda vai ficar de escravo na história. Eles não têm temor mais, eles não fizeram nada de errado. Lembra da semana passada que eu disse: você não tem que temer se você não fez nada de errado, e você está percebendo isso aqui. Eles estão argumentando e dizendo: não somos culpados. E aí, então, diante disso que eles propõem, dizendo: mate aquele com quem estiver o copo e escravize os outros, o mordomo muda a proposta, faz parte da estratégia de José, para que somente o mais novo, somente Benjamim, permaneça. Veja o verso de número 10. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Veja como que o mordomo muda aquilo que estava sendo proposto. A proposta foi: mate quem roubou e o restante vai ser escravo. Vai ser do jeito que vocês falaram. Quem roubou vai ficar de escravo, o resto não tem culpa, vai ser despedido. O plano está sendo desenhado. E aqui então você percebe o que José está fazendo. Porque lá atrás, no passado, o irmão preferido foi vendido injustamente como escravo. O que estes irmãos vão fazer agora diante da prisão justa do irmão mais novo? Justa porque eles vão entender que de fato Benjamim é culpado.
Eles vão acreditar naquilo que está acontecendo, na cena que está sendo montada. Eles vão proceder de igual forma, pensando somente em si, porque lá atrás eles não pensaram em Jacó. Lá atrás eles nem pararam para pensar no tamanho do sofrimento que eles iriam levar ao pai, mandando embora o irmão mais novo, vendendo como escravo e trazendo a notícia de que ele havia morrido. Agora, Benjamim é este que foi, e o coração de José está apertado. Ele tem medo de perder a Benjamim, e é só Benjamim que vai ficar. Como é que estes homens irão proceder? Eles pensariam somente em si, deixariam o seu irmão para trás e aproveitariam a sua liberdade? E aí veja o que acontece nos versos 11 e 12. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. E aí vem irmão por irmão sendo inspecionado, saco por saco sendo aberto. Imagine o alívio a cada saco que vai sendo aberto. No mais velho, não tem nada, está vendo? Segundo, terceiro. Quando chega no último, agora nós vamos embora, o copo aparece. Eles são culpados. A acusação do mordomo é verdadeira. Aqueles homens, ou pelo menos aquele mais novo, roubou o copo do Senhor mais poderoso da terra, o copo com que ele fazia suas adivinhações. É esta a cena então que está posta. O copo é encontrado. E aí veja o verso 13. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novos jumentos, tornaram a cidade. A prova de que estes homens estão mudados é que eles retornam juntamente com Benjamim, que estava sendo levado preso. Apesar do mordomo ter dito: quem é culpado será levado preso, vocês não têm culpa, vocês estão livres. Eles estão retornando com seu irmão. Eles não estão abandonando o seu irmão mais novo, tal qual fizeram com José. Eles abandonaram a José, vendendo para aqueles mercadores. Então eles estão voltando à cidade. Você percebe então aqui a coragem, a convicção destes homens. Eles não estão temendo, porque eles sabem que não fizeram nada de errado, e agora eles se ajuntam ao irmão culpado. Eles não o desamparam. Mudanças são vistas. E você precisa lembrar e perceber que o Senhor, na sua soberania, na sua bendita e misteriosa providência, muitas vezes vai fazer com que você passe por situações que você já passou em outro tempo, e procedeu mal e pecou, a fim de que você possa verificar que a boa obra que Ele começou na sua vida está sendo ampliada e será completada. Situações difíceis servem para que nós consigamos aferir se estamos de fato crescendo na fé, porque se você não enfrentasse provações, se você não passasse por dificuldades, a mudança de vida que é anunciada pelo Evangelho não passaria de uma hipótese. O Evangelho muda a vida das pessoas. Você tem certeza disso? Como é que você tem certeza? Bom, eu tenho certeza porque eu vejo isso. Eu vejo o quanto Deus está tratando com a ira pecaminosa do meu coração. Eu vejo que eu estou mais manso, eu tenho ponderado mais, eu tenho pensado mais antes de falar, de abrir a minha boca. Eu tenho sido mais bondoso.
Antigamente eu não ligava muito e não me preocupava muito com aqueles que estavam à minha volta. Hoje eu consigo estar preocupado com os meus irmãos. Eu estou vendo essa mudança. Eu estou vendo que a obra de Cristo na minha vida, no meu coração, está me transformando dia após dia. E você precisa então verificar o seu coração diante das circunstâncias. E você verá quão grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. E você vai conseguir louvar a Deus pela grandiosa obra que Ele está realizando em você. E se você, como eu, conhece a si mesmo, você consegue perceber de fato naquilo que o Senhor tem moldado o seu coração. E não é obra nossa, porque nós não conseguiríamos mudar por nós mesmos. O glorioso Deus está trabalhando o nosso coração, e as circunstâncias a que somos submetidos, elas servem exatamente para deixar isso bem evidente, ou muitas vezes para deixar evidente que nós ainda precisamos mudar naquele mesmo ponto. Mas a realidade é, meus irmãos, que se não passássemos por provações, não teríamos como aferir, ficaríamos no tempo todo na perspectiva de será que eu mudei mesmo? Uma vez eu contei aqui uma história, eu vou voltar nela, porque ela serve para demonstrar isso aqui. Eu tive contato com muitas pessoas lá da quinta até a oitava série, né, de 11 a 15 anos, e muitas dessas pessoas com quem eu estudei, nunca mais eu vi, né? Nunca mais tive notícia. Com o advento das redes sociais, eu comecei a encontrar algumas pessoas, e algumas pessoas começaram a me encontrar, e aí começou a adicionar, e você começa a acompanhar e ver o que está acontecendo na vida das pessoas. Bom, lá na minha adolescência, eu nunca sonhava nem em ser crente, quanto mais pastor, pois eu sou pastor. Tinha um rapazinho, baixinho, invocado, brigão, e eu nunca imaginava também que ele seria crente. E eu descobri que ele era crente da seguinte forma: um dia ele escreveu lá no Facebook o seguinte: hoje eu estava de moto, e eu parei no sinal, ali no bairro Ipiranga, e veio um carro e parou do meu lado. Na hora que o sinal abriu, eu saí, arranquei na frente dele, o rapaz ficou bravo, porque eu saí na frente dele, foi lá e me fechou, e quase que eu caí da moto. E aí ele disse assim: agora eu sei que eu nasci de novo. Porque se fosse em outro tempo, eu ia pegar a moto e ir atrás do carro para tirar satisfação. Eu continuei o meu caminho tranquilo e não fiz nada. O rapaz estava espantado com a atitude dele. E eu achei aquilo tão extraordinário, porque eu sei quem é. Mas ele estava espantado. Como é que eu fui capaz de fazer isso? Agora eu sei, eu sou crente. E muitas das circunstâncias que você enfrentará, vai ser para você dizer: glória a Deus, eu sou crente. Deus tem mudado a minha vida. Às vezes as mudanças não são rápidas, elas são mais lentas, mas há mudança, há crescimento. É por isso que é importante você olhar, por exemplo, para um texto como aquele lá de Romanos capítulo 6, onde Paulo escreve depois, falando àqueles irmãos da obra gloriosa, do verso 17 ao verso 22, dessa obra gloriosa que é feita na nossa vida. E Paulo diz: graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém,
libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Paulo está pegando os romanos e dizendo assim: compare como vocês eram com o que está acontecendo agora. E é isso que você percebe nestes homens, nesse momento, é isso que você percebe na sua vida, quando você para avaliar o que Deus tem feito no seu coração. Porque Deus nos dá condições de aferir este nosso crescimento. Você tem percebido isso? Você está disposto, por exemplo, a colocar o bem do próximo à frente do seu? Porque muitos no lugar aqui dos irmãos de José diriam o seguinte: olha, o problema é dele. Não foi ele que arrumou encrenca? Não foi ele que se meteu em confusão? Se vire. Eles voltam. Eles estão juntos. Eles vão apoiar o seu irmão. Você está disposto a se envolver com o seu semelhante, com o seu próximo? Às vezes nós, no nosso dia a dia, passamos pelas pessoas dizendo assim: ei, tudo bem? E isso virou uma coisa só corriqueira e um cumprimento, né? Será que quando a gente pergunta para a pessoa: e aí, está tudo bem? A gente está querendo saber mesmo o que está acontecendo? Se a pessoa chegar e falar assim: rapaz, senta aqui comigo um pouquinho, deixa eu te falar como está a minha vida. Está terrível. Você vai falar assim: para que eu fui perguntar, né? Quando você pergunta se está tudo bem, você tem que estar disposto a ouvir, a orar junto, a apoiar. Não pode ser só uma coisa do dia a dia, certo? Um simples cumprimento. E isso você começa a perceber na sua caminhada, que você começa muitas vezes a deixar os seus desejos de lado, a sua vontade de lado, a fim de servir aos seus irmãos. O encontro, o teste, demonstra a mudança dos irmãos. O teste demonstra mais. Esse teste evidencia também a liderança de Judá. Veja o que vai acontecer daqui para frente. Quando eles chegam ali à casa de José, você percebe Judá assumindo a liderança. Veja, volte lá em Gênesis. Se você está em Romanos, volte lá em Gênesis. Verso 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se diante dele. Disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos? Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Não é curioso? Quem está aparecendo aqui como líder, falando em nome dos irmãos, não é Rúben, é Judá. A liderança de Judá começa a ser evidenciada quando ele chega para o pai, e diferente de Rúben, que disse: se eu não trouxer Benjamim de volta, mate os meus filhos. Judá disse: se eu não trouxer Benjamim de volta, eu sou culpado diante do Senhor. Lá começa a evidenciar essa liderança, e agora ele toma a frente e vai dizer: ficaremos todos aqui como escravos, nós não temos nem como nos desculpar, o Senhor achou iniquidade em nós, o copo está ali, está evidente, nós não temos o que discutir aqui. E aí então José continua o seu teste, verso 17, mas ele disse: longe de mim que eu faça tal coisa. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Vai embora. Vocês acham que eu vou fazer uma injustiça dessa? Deixar todo mundo escravo, sendo que só um roubou? Podem ir embora, podem ir para o pai de vocês. E então desponta a figura de Judá como
o grande mediador aqui. Veja aí do verso 18 ao verso 26. Então Judá se aproximou dele e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor: temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste aos teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Veja como que Judá conduz o seu argumento aqui. Deixa eu te falar, me permita falar, me permita dar uma palavra. Olha, esse moço está aqui, e ele conta a história. Lembra que o Senhor perguntou se a gente tinha pai? Nós falamos. Ele tem um filho que ele ama, ele não vai deixar esse filho vir, e o Senhor disse que ele tinha que vir, senão nós não veríamos mais o Senhor. Como é que eu vou aparecer sem esse moço agora, diante do meu pai? Judá faz o papel então de mediador, e ele está preocupado com o seu pai, que não iria suportar ficar sem mais um daqueles que são os seus filhos queridos. E o interessante é que Judá se mostra aqui bem conformado com o pai ter como preferidos os filhos de Raquel. Lá atrás eles estão morrendo de ciúme de José. Aqui eles poderiam pensar assim: bom, vai mais um embora desses que meu pai faz distinção. Mas ele está preocupado. Dê uma olhada aí no restante do texto, do verso 27 em diante. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Veja que pela narrativa você percebe Judá se conformando com isso, porque a mulher de Jacó, a primeira, era a mãe dele, era Lia. Judá é o 4º filho de Lia, da primeira esposa de Jacó. Mas ele está relatando: olha, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Ele não citou Lia, ele não citou os outros filhos de Jacó na sua preocupação. A preocupação, ficar sem o filho de Raquel. Você viu que no final da história o coração de Jacó já está mudado, quando eles saíram de lá. Se eu ficar sem filhos ficarei. Mas ele está relatando aqui aquilo que aconteceu antes disso, e se mostra de fato bem conformado com aquilo que estava acontecendo. Ele não fala aqui com ciúmes do seu irmão, e nem vê aqui uma oportunidade de se livrar de mais um irmão, certo? Veja o verso 30 e 31. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele,
Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Quanta diferença você percebe nestes homens, nesse momento, que tem Judá falando em nome deles, com aqueles que lançaram José no poço e mentiram ao pai, mesmo sabendo que aquele era o filho preferido do pai. E quem está constatando isso tudo? José. José está percebendo o que está acontecendo. José consegue então perceber que os seus irmãos estão bem diferentes do que aqueles irmãos lá de anos atrás, e que agora tem um líder na família que é Judá. E aí então ele faz um pouco mais. Veja os versos 32 em diante. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Além de interceder por ele, Judá se coloca no lugar e diz: eu fico e ele vai. Você consegue ver alguém aqui? Não é isso que Cristo faz em seu favor? Com uma diferença. José, no seu estratagema, no seu teste, está montando uma cena. Não há culpa em Benjamim. Não é essa culpa. Judá não sabe. Judá acha que ele de fato é culpado, e ele que não roubou nada, diz: eu fico como escravo no lugar do meu irmão que roubou. Mas quando Jesus olha para você, quando Jesus olha para mim, ele vê transgressores, culpados, merecedores da pena eterna, merecedores do inferno. E diante do Pai ele diz: eu morro em lugar deles. A intercessão de Judá aponta para a gloriosa intercessão de Jesus Cristo em favor do seu povo transgressor, pecador, merecedor da ira vindoura, que recai agora sobre aquele que é o nosso mediador, sobre aquele que continuamente intercede diante do Pai por pecadores, por pessoas que merecem o inferno, o qual Jesus enfrentou para que pudéssemos ser reconciliados e readmitidos à presença bendita do seu Pai. É por isso que nós precisamos olhar para todos esses textos à luz daquilo que Cristo faz em favor do seu povo. Porque a mudança que está acontecendo aqui no caráter destes irmãos só é possível de ser acontecida porque Jesus Cristo se entregou e cravou na cruz os pecados, e agora continua intercedendo pelos seus e fazendo com que cada um dos seus seja cada dia mais parecido com Ele mesmo. Nós não somos capazes de mudar a nossa vida. Jesus Cristo muda. É um cântico antigo que expressa isso. Jesus Cristo mudou meu viver. Eu cantei muito isso quando eu era novo convertido. E é maravilhoso perceber isso. Jesus muda o viver. Jesus dá nova direção a pessoas indignas, culpadas,
e que mereciam de fato a perdição e a danação. Mas a intercessão perfeita do nosso Senhor é a razão de não perecermos eternamente. Cremos nele. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê nele, não morrerá eternamente. E ao olhar para a sua vida, e ao olhar para o seu passado, e ao ver as circunstâncias que cercam a sua vida, e ao perceber que você tem reagido de forma diferente e piedosa, louve aquele que cravou na cruz os seus pecados. Bendiga o Deus que se deu por você. A figura de Judá aqui é extraordinária. O irmão que não pecou oferece-se para receber o castigo no lugar daquele que havia pecado. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele tem esse tipo de substituição em sua mente. Veja lá no capítulo 15, verso 3 da primeira epístola aos Coríntios. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Se você avançar um pouco e for lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, você vai ver Pedro dizendo, no verso de número 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. O justo pelos injustos, essa é a gloriosa mensagem do Evangelho. Esse é o amor com que Cristo nos amou, se entregando até a morte, e morte de cruz. Você está disposto a pagar uma conta que não é sua? É isso que Judá está fazendo. Mas pastor, como assim? Não dá para a gente fazer isso. Dá. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele estava repreendendo aqueles irmãos, porque eles estavam se agarrando tanto aos seus direitos, que quando havia um problema de litígio, ao invés de entregar à igreja quem pecou, eles iam na justiça brigar pelos seus direitos. E então Paulo vai dizer, é melhor vocês sofrerem o dano. O simples haver demanda, discórdia entre vocês já é vergonha completa. Quanto mais ir levar para ímpio julgar, sofra o dano. Pague uma conta que não é sua. O perdão é exatamente isso. Perdão é você abrir mão de cobrar uma dívida, porque quem pecou contra você agora é seu devedor, e você diz, está perdoado, eu abro mão. Sabe por que você pode fazer isso? Porque está lá cravado na cruz. Cristo transforma a nossa vida, transforma as nossas atitudes, e nos faz parar de olhar para nós mesmos, servindo, amando a Deus e amando o próximo. A última coisa que você aprende aqui é que esse teste a que José submete os seus irmãos também prepara a família para a grande reconciliação, porque a reação dos irmãos ao teste vai proporcionar o ambiente perfeito para tudo isso. Porque veja o que vai acontecer agora. Diante da atitude dos irmãos, o que os irmãos estão fazendo, José, percebendo a mudança, ele não se contém. Olha o que diz o texto aí agora, a partir do verso 1 do capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei subir a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda o meu pai?
E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. O ambiente para a reconciliação começa a ser preparado, mas quando ele se dá a conhecer, esse homem mais poderoso da terra é aquele que a gente jogou no buraco. Imagina o medo agora. Já sentiu um medão assim? É esse o medo. Eles estão aterrorizados com a revelação. Mas qual é a preocupação de José? Meu pai vive. Meu pai está bem. Os irmãos, será que José vai se vingar? E eles começam então esse processo que vai culminar nessa reconciliação. E algo que me chama muita atenção é que não há aqui rodeios por parte de José. José não pega aquilo que está de errado e joga para baixo do tapete, dizendo: esqueci tudo, passou. Não há isso. Dê uma olhada aí no verso de número 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José não passa pano para baixo do sofá, do tapete aqui, limpa o pó para baixo do tapete. Eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Eu sou aquele contra quem vocês pecaram. Existe culpa. E sempre que for acontecer reconciliação, vai ter que haver confissão, reconhecimento de culpa. Não há reconciliação verdadeira jogando as coisas para baixo do tapete. Tem gente que quer se reconciliar dizendo assim: vamos fingir que não aconteceu nada. Não, aconteceu, foi ruim, foi pecado, ofendeu a Deus, ofendeu a pessoas. Sabe como que você resolve isso? Pedindo perdão. Não é esquecendo, é confessando a falta, é sendo perdoado, confiados naquilo que Cristo fez. Porque a obra de Cristo foi para que pecados fossem cobertos, pecados fossem cravados na cruz. Vocês pecaram contra mim. Há aqui a constatação do pecado, mas também há um entendimento maravilhoso por parte do próprio José. Veja nos versículos 5 a 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José sabe que os irmãos pecaram, mas José sabe que acima disso, Deus usou os atos maus daqueles homens para a preservação da vida. Você consegue ter essa consciência? Quando alguém te ofende, isso não está alheio a Deus. Deus não deu uma cochilada. Deus está soberanamente controlando a história, a sua história. Então, mesmo que você precise, e isso é ordenado pela Escritura, confrontar pecado, a fim de haver restauração em relacionamento, é preciso o entendimento de que o Senhor soberanamente reina, e Ele tem propósitos até mesmo nestas coisas terríveis que acontecem. Apesar dele não ter culpa nisso, e de não ser autor do pecado, Ele usa os atos dos homens para a sua glória, para o seu louvor. José entende isso. Deus está conservando a nossa família, e é em decorrência desse entendimento que até mesmo o pecado dos seus irmãos está sob a poderosa mão de Deus, é que José então os perdoa,
Mas ele não falou nada aqui que estava perdoando os irmãos. O que ele disse para os irmãos? Veja aí de novo. Não temais. Essa palavra de José, não temais, eu sou o homem mais poderoso da terra, mas eu não vou punir vocês não. Não tenham medo. José está declarando àqueles irmãos que não se vingaria deles. Deus reina. E diz aos irmãos agora, vão buscar o pai. Veja lá no verso 9 e 10. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, tudo quanto tens. Busque o meu pai. Agora, ele continua, aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos, fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele, e aqui você vê mais uma imagem maravilhosa, mais uma sombra maravilhosa apontando para Cristo, aquele que é o Senhor de toda a terra, que tem poder para condenar os seus irmãos, que sabe que seus irmãos são culpados, perdoa e diz, anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito. Vai lá e diga ao meu pai. E esse é o papel seu e meu, quando nós entendemos o que é ser reconciliado com Deus e perdoado pelo Deus Todo-Poderoso. Nós agora anunciamos a glória desse Deus perdoador. Não é isso que Pedro vai dizer? Nós somos chamados das trevas para a luz, a fim de glorificar esse que nos trouxe das trevas para a luz. Nós anunciamos a glória desse Deus perdoador, porque esse Deus que perdoa o seu pecado é poderoso para perdoar qualquer pecador que se arrependa e que se volte para Cristo. E somos nós, os mensageiros da boa nova. Apressai-vos, proclame o glorioso Deus perdoador. E o que você percebe aqui então é que sempre que houver arrependimento, é preciso que haja perdão da sua parte. Se seu irmão pecar contra ti e vier e procurar e disser, estou arrependido, perdoe. 7 vezes no mesmo dia, perdoe. Nós não temos direito de não perdoar pecadores que pecaram contra nós, mas que se voltam arrependidos. Nós não temos direito sequer de questionar se eles estão de fato arrependidos. Será que está mesmo? Se a pessoa te pediu perdão, perdoe. Lembrando que na cruz de Cristo estão cravados os pecados. Tem muita gente que protela para que haja reconciliação. Como José, é preciso que você se apresse. Apressai-vos, junte de novo a família. Junte de novo a família da fé, os irmãos contra quem você pecou ou contra que pecaram contra você. Sempre que puder acontecer isso, apresse-se em fazer isso, porque é isso que Deus faz conosco. Ele nos perdoa e nos chama para junto da sua família. Entenda como José entendeu que até mesmo quando alguém peca contra você, a mão do Senhor está governando soberanamente, e isso, conforme Paulo, é para o seu bem, é para o bem de todos aqueles que amam ao Senhor.
que você aprende então nesta história? Primeiro, você percebe a mudança no coração dos irmãos de José. Você percebe aqui a liderança de Judá, e você percebe que existe uma preparação para a grande reconciliação dessa família. E como eu disse alguns sermões atrás, os capítulos finais de Gênesis vão ter como protagonistas José e Judá. Deus está tratando com José, Deus está tratando com Judá, e Ele está tratando também o coração de toda a família. A ênfase nos dois é porque José é o que é usado para a conservação de Israel. A ênfase em Judá é porque é dele que virá o Senhor Jesus Cristo. É porque é dele que virá o grande Redentor, por ser o grande líder pactual que vai assumir o lugar de Jacó. É de Judá que virá o Messias. E o povo que está saindo do Egito, lembre-se, eles estavam escravos, eles são libertados por Moisés, eles estão ouvindo Moisés contar a história de um Deus que está conduzindo a história a fim de trazer o descendente da mulher que irá redimir aquele povo, que irá trazer grande salvação. Moisés está consolando o coração de um povo que sofre no deserto, dizendo: Deus reina, Deus está no controle, não há o que temer. É preciso crescer em santidade, é preciso crescer no conhecimento do Senhor. E mais alguns aspectos para lembrarmos de Cristo: o inocente se entregando em lugar do culpado, Jesus fez isso em seu lugar. A reconciliação após a mediação e a entrega de Judá. Você é reconciliado com Deus porque Jesus se entregou por você e porque Jesus intercedeu por você. A reconciliação só foi possível por conta disso, e é por conta disso que você precisa continuar dia a dia se reconciliando com Deus. Mas como assim? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios e veja o que Paulo está dizendo aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo está escrevendo isso aqui àquela igreja de Corinto, e isso serve para nós, porque diariamente, ao pecar, nós promovemos rebelião contra esse Deus que nos reconciliou com seu Pai. É por isso que nós confessamos pecados todos os dias. É por isso que nós nos apresentamos diante de Deus em culto, contritos, por meio do sangue de Cristo, pedindo que o Senhor purifique a nossa vida. Porque é necessário que dia após dia reconheçamos que ainda temos pecado contra o Senhor, que a boa obra já começou, mas ela ainda não está completa. Ela será completa no dia final. Até lá, precisamos reconhecer faltas, confessar pecados a Deus, confessar pecados aos nossos irmãos, viver para a glória de Deus, e teremos as circunstâncias a que Deus nos submete, revelando o nosso coração, nos dando oportunidade de verificar aquelas áreas da nossa vida a que precisamos dar atenção, que precisamos colocar aos pés de Cristo e dizer: Senhor, muda
esse aspecto da minha vida. Eu sei que eu tenho crescido em algumas coisas, mas tem muita coisa para ser mudada. Continua a obra, Senhor, que eu sei que será completada até o dia final. E você pode fazer isso porque Cristo continua intercedendo por você. Quem é que vai te condenar? Essa é a pergunta de Paulo. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e intercede por você. Que essa seja a sua lembrança diária, para que haja crescimento, para que haja glória ao nome do Senhor que te tirou das trevas e que te trouxe para o reino do Filho do seu amor.